Bom, aqui um vídeo mais opinativo sobre o porquê do Dragon Ball Tenkaichi 3 ser um jogo tão especial. É só nostalgia? É o que eu vou tentar responder aqui neste vídeo. Antes de começar, eu já quero dizer que isto é uma opinião particular minha que eu vou apresentar. Então, se você concorda, discorda ou tem uma opinião diferente, pode deixar aí nos comentários. Esse vídeo aqui não é uma opinião definitiva nem nada disso. É uma percepção particular minha e eu também acho legal ver de vocês também. Porque em muitos vídeos eu fico muito triste quando vídeo de opinião sobre o jogo de Dragon Ball e o cara não se dá nem o trabalho de ter uma opinião própria. Ele vai na internet, em algum site americano e pega a opinião de lá. É igual o vídeo que coloca o Dragon Ball Infinity World como um dos piores jogos, só porque nos Estados Unidos realmente foi um jogo que foi uma frustração, porque ele era um jogo de a preço cheio, que era o Budokai 3 requentado. Enquanto aqui no Brasil esse fator preço não existia, e ele era um bom jogo, muito bom, e até hoje tem gente que discute se ele melhor que o Budokai 3 ou não. Então aqui eu gosto de analisar pela nossa visão, pela minha visão mais específico, não tipo pegar uma opinião lá de fora e falar, isso aí pronto. Então bom, vamos lá. Bom, eu acho que o primeiro argumento que pode ser falado para se referir ao Tenkaichi 3 é a questão da nostalgia. E aí, realmente, é um jogo que pra quem teve o PS2 na época é especial. Pra mim, por exemplo, foi o primeiro jogo de Dragon Ball que eu tive. Na verdade, foi o primeiro jogo de Dragon Ball que eu joguei no PS2. E foi o primeiro jogo que eu joguei no PS2. Tipo, logo após o cara desbloquear o Play 2, o primeiro jogo que veio foi Dragon Ball Tenkaichi 3. Então, pra mim, pessoalmente, só isso já faz ele ser um jogo muito especial. Porém, se fosse apenas essa nostalgia, o jogo não se sustentaria até hoje. Não teriam vários canais de YouTube, exemplo. Não teria o canal do Marlon Chaves. Se fosse só um jogo nostálgico por ser nostálgico, não teria canal no YouTube sobre. Mas por que tem? Porque ele, além de ter esse fator, ele tem uma qualidade inerente a ele. E onde é que está essa qualidade? E aí a gente tem que voltar ao contexto do jogo. Esse jogo aqui foi o terceiro jogo da franquia Budokai Tenkaichi. Então ele foi o jogo meio que a conclusão de todo um desenvolvimento de jogos de Dragon Ball, que você pode até ir do Budokai 1 até esse aqui. E aí você vê o avanço tecnológico dentro do próprio PS2. Ele, de certa forma, é o máximo que o PS2 poderia alcançar em qualidade, em gráfico da sua época. Porque o primeiro Dragon Ball Budokai foi lançado lá em 2000, 2001, 2002, com um gráfico bem simples, aquele gráfico que parece caixa de leite, e foi evoluindo até o Budokai 3, que já é um jogo definitivo assim do PS2, um jogo em questão de Dragon Ball 2D. E aí depois do Budokai 3, fomos pro mundo 3D. O Tenkaichi 1 começou bem primitivo, o 2 já teve um avanço enorme, um modo história que até hoje é muito completo. E aí veio o Tenkaichi 3, que é o jogo meio que unifica todas essas coisas do PS2 em um jogo só. E aí, de novo, um outro fator que faz o jogo ter essa questão de ser especial é a sua quantidade de personagens. Que é assim, por um lado tem aquela coisa, tem vários Gokus aqui, tipo, uma enganação. E, olha, eu até acho, na verdade, muito interessante ter mais de um Goku, porque eu sempre vi que o personagem em si, ele mudava muito as suas técnicas de acordo com as sagas. Por exemplo, no Dragon Ball Budokai 3, era até meio estranho quando você fazia a Genkidama do Goku na saga Saiyajin, já ser aquela Genkidama que o Goku fez na saga Freeza, na saga Buu e tudo mais. Enquanto aqui não, aqui tem uma separação entre os personagens. Mas esse não é o ponto mais interessante do jogo, mas é sim ter todos os personagens de Dragon Ball. Nessa época a moda era ter todos os personagens possíveis e o jogo levou isso a sério. Tipo, no mesmo tempo que lançou Mortal Kombat Armageddon e tantos outros. Tem personagens da saga clássica que você nem sabia, que tipo, a maioria aqui no Brasil nem assistiu, tipo Nan, o Android 8, o avô Gohan do Goku. Tem os outros personagens, General Blue, aí tem personagem do GT, tipo Dragão de uma Estrela, o 4 Estrelas, o Super 17, tantos outros. Tem os caras dos filmes, os filmes famosos, os filmes que ninguém viu. Tem literalmente todos os personagens possíveis de Dragon Ball tem aqui. E aí não é nem só a questão de ter um montão de personagem e tá ali, mas é tudo copia e cola. Tá, em relação a combos, às vezes é realmente isso. Mas tem detalhes que são minuciosos e que tipo, por exemplo, vou usar aqui o Taioken do Goku GT. Como você pode observar, o Mestre Kami, ele é imune ao Taioken. Mas por que ele é imune a esse golpe? Porque ele usa óculos. Tipo,
qual jogo de Dragon Ball da época do PS2 ia levar em conta o detalhe do Mestre Kami usar óculos pra fazer ele ser imune a um ataque? Tipo, é um detalhe minucioso que só realmente alguém que gostava mesmo de Dragon Ball ia botar no jogo. Tipo, não é um detalhe que você vai ver em jogo de hoje em dia ou qualquer coisa parecida. É um detalhe genial, genial. E tipo, um personagem aleatório, tipo, o Mestre Kami, não é nem um boneco forte nem nada. Aí de novo, nessa questão de detalhes minuciosos, aqui o Devilman. Se você faz o golpe final dele, vou fazer aqui no Goku primeiro, pra vocês observarem. Como vocês podem ver, não tirou nada de dano. Você pode falar, pô, que golpe inútil, né? Mas é que tá, de novo, é um detalhe, assim, que na época eu não observei. Mas o golpe do Devilman, ele tira dano de acordo com a maldade do personagem que ele está enfrentando. Então, por exemplo, o Goku é do bem, então ele não tira nenhum pouquinho de dano do Goku. Mas, por exemplo, já o Vegeta da saga Cell ainda tem um pouco de maldade no coração. Então, o golpe tira um pouco de dano dele, como vocês podem ver. Aí, por exemplo, o Buu Maldade Pura, que é maldade pura, ele praticamente tira todas as barras de vida dele. E aí, de novo, o Devilman é um personagem esquecido, aleatório, lá do Dragon Ball clássico, lá da saga da Baba Uranai. E de novo, é nesses pequenos detalhes do jogo, em personagens irrelevantes, que não tem importância nenhuma, igual lá o professor Girafales defendendo o seu Madruga, que você vê a qualidade, o zelo que tiveram com o jogo. Tipo, nesses personagens que ninguém liga, eles fizeram um montão de coisa interessante, e os personagens principais tem muitos outros detalhes que esse sim a gente percebeu na época. Como o fato do Goku meio ser o mais quebrado do jogo, porque se ele fizer Give Me Your Energy 2 vezes, a sua Genkidama se torna mais poderosa entre todos os Gokus. E de novo, aí agora indo para a jogabilidade, ela nos traz diretamente para como a gente imaginava uma luta em Dragon Ball. Se os jogos 2D tinham aquele aspecto mais Street Fighter, Mortal Kombat, aqui é realmente uma luta de Dragon Ball. O Goku dá um soco, o boneco voa, teleporta de novo, tem disputa de poderes, tem outras coisas que quebravam, estragavam todo o nosso controle, mas dava a completa imersão de um jogo de Dragon Ball. Se você apertar o R3, o Goku se transforma, como na saga Freeza, tem aquela ceninha toda. Enfim, é um jogo que por vários fatores, ele se tornou, até o presente momento, um jogo definitivo de Dragon Ball. E aqui por último eu vou comentar as minhas expectativas com Dragon Ball Sparking Zero, que apesar desse vídeo ser um argumento de por que eu gosto muito do Tenkaichi 3, eu tenho boas expectativas para o Dragon Ball Sparking Zero. Não é aquela questão de o Sparking Zero vai ser um lixo, o Sparking Zero vai ser muito ruim, o jogo nem lançou ainda. Mas é a questão de que, nesse quesito de personagem, o Sparking Zero não vai conseguir igualar o Budokai, o que é até uma coisa de novo triste, porque assim, na época o PS2 tinha um limite de memória de 4.7 de armazenamento dos seus jogos. Era uma limitação de espaço considerável. E a gente pensava assim, pô, Play 2, se o Play 2 já tem 180 personagens, 200, sei lá, o PS3, o PS4, o PS5 vai ter muito mais, não é? E aí a gente quebra a cara quando a gente vê que os jogos mais recentes, nenhum deles tentou colocar tanto personagem. Se tenta, e quando tem, é DLC. Tipo, aquela questão de você desbloquear personagem, de você jogar o modo história todinho, destrinchar o modo história, não tem mais, é tudo DLC. Então eu espero que dentro das possibilidades, o Sparking Zero traga, nem que seja de forma assim, eu sei que não vai conseguir fazer igual, traga pelo menos essa questão de ter personagens desbloqueáveis pelo modo história, que não fique só a coisa de você comprar DLC ou de todo mundo já vir desbloqueado de padrão, que tenha personagens que você desbloqueie jogando modo história e que tenha também essa questão do detalhe, tipo do Mestre Kami, sabe, detalhes bobos, mas que mostram o zelo por quem tá fazendo o jogo. Eu tenho boas expectativas sim do Sparking Zero, e quando ele lançar, sim, vai dando. Ele funcionando no notebook aqui, vai ter vídeo no canal sobre o jogo. Podem aguardar. Então, bem, este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se tiver alguma opinião, discordar, concordar, deixa aí nos comentários. E é isso. Nos vemos no próximo.